Para a nossa edificação nessa noite, eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 12, a descendência de Ismael e de Isaque. Leremos até o versículo 26. Assim diz o texto: São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã, Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós ouvimos a Tua palavra, e nós agora pedimos que o Senhor nos ilumine o entendimento por meio do Espírito Santo, a fim de que possamos compreender a sua mensagem para nós e possamos enxergar nela a sua fidelidade, o seu amor, a sua soberania sobre os povos e sobre a sua igreja. Nós pedimos, ó Pai, abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não é difícil perceber que o cristianismo exerceu e exerce uma grande influência positiva sobre a sociedade. Desde que Constantino, o imperador romano, proclamou o Edito de Milão, que tornou o cristianismo uma religião permitida no Império Romano, dando fim às perseguições. Desde que isso aconteceu, o cristianismo tem exercido influência na sociedade. Desde que isso aconteceu, surgiu aquilo que os historiadores costumam chamar de cristandade, a cultura cristã influenciando toda a Europa, todo o mundo ocidental. Desde que isso aconteceu, o cristianismo tornou-se uma religião permitida, mais tarde tornou-se a religião oficial do Império Romano, e como resultado disso, vamos enfatizar os aspectos positivos, como resultado disso, a escravidão no Império Romano teve o seu fim algum tempo depois. As crianças passaram a ser tratadas com mais dignidade por causa da visão cristã sobre a dignidade humana. As mulheres passaram a ser tratadas com mais respeito dentro do contexto de casamento, dentro do contexto da família. Se hoje na nossa sociedade você tem a ideia de dignidade humana, e alguns falam até mesmo de direitos humanos, nada disso seria possível sem aquilo que eles emprestaram de nós, que é o conceito de dignidade humana, por ser o ser humano um ser criado à imagem de Deus.
Esse é um exemplo de como a fidelidade de Deus ao seu povo traz bênçãos não apenas ao povo de Deus, não apenas à sua igreja, mas a toda a sociedade. Deus cuida do seu povo, Deus preserva a igreja, e por causa da presença da igreja no mundo, o mundo também é abençoado. Mas quando nós olhamos para a sociedade de hoje, parece que essa influência está sumindo, não é? Parece que o cristianismo já não tem mais aquela bola toda para influenciar a sociedade, principalmente hoje, né? Principalmente pelos eventos acontecendo na cidade no dia de hoje. Pode parecer que nós já não somos mais luz do mundo, sal da terra. A nossa voz é poucas vezes ouvida. Os cristãos já não são bem-vindos na política, na ciência, na cultura. Só que não devemos subestimar o impacto que o cristianismo, que a igreja ainda pode fazer no mundo. Não devemos subestimar os meios pelos quais a fidelidade de Deus para com a sua igreja, a soberania de Deus, o cuidado de Deus para conosco, pode ainda influenciar positivamente, até mesmo aqueles que não servem a Cristo. E é o que nós vemos aqui. Aqui nós temos o relato de duas famílias que descendem de Abraão, duas famílias que recebem dádivas de Deus, duas famílias que experimentam o cumprimento de promessas de Deus. Só que são duas famílias bem diferentes. Uma delas se apartou do povo da promessa, da terra prometida. A outra é receptáculo das promessas de Deus, é o povo da aliança. Aqui nós temos a família de Ismael e a família de Isaque. Ambas as famílias estão debaixo da soberania de Deus, e em ambos os casos nós vemos a fidelidade de Deus, mas apenas uma delas recebe a graça salvífica de Deus. Mais tarde nós vemos na história da redenção que o povo de Deus será oprimido por muitos povos. O povo de Israel será atacado, será escravizado pelos egípcios, atacado pelos amalequitas, vai sofrer oposição dos edomitas, dos midianitas, terão de lutar pela terra de Canaã contra os cananitas. E a história que nós lemos em Gênesis mostra que todos esses povos, até mesmo a sua origem, está debaixo da soberania de Deus. Nós também temos oposição nesse mundo. Nós também somos cada vez mais opostos, recebemos oposição de influências, de ideologias estranhas ao Evangelho, que lutam contra os preceitos cristãos. E muitas vezes nós cristãos tememos o que pode nos acontecer. Mas Deus é fiel e Deus cumpre as suas promessas. Deus é soberano sobre as nações e sobre a sua igreja. E o que nós vemos aqui são duas lições a respeito da soberania e da fidelidade de Deus. E a primeira lição nós vemos nos versículos 12 a 18. A primeira lição é a seguinte: Deus é fiel e soberano sobre os povos. O nosso Deus é fiel e soberano sobre os povos. Nós temos aqui o relato da descendência de Ismael. E quem é Ismael? Você deve se lembrar da história quando Sara percebeu que estava demorando para vir um filho, que aquela promessa que Deus fez de um descendente estava demorando para se cumprir. Ela resolveu dar o seu jeitinho. Ela fez com que o seu marido dormisse com uma de suas servas, a serva egípcia chamada Agar, e dessa serva nasceu então Ismael. Só que Ismael não era o filho prometido, ele não era o filho da promessa, não era por meio dele que Deus daria continuidade à linhagem santa. Foi um ato de incredulidade por parte de Sara, por parte de Abraão, que deu origem a esse povo. Mesmo assim, Deus fez promessas quanto a Ismael.
Quando Sara decidiu que Agar teria de ir embora daquela casa junto com seu filho Ismael, diante da aflição, Deus tranquilizou o coração de Abraão e tranquilizou o coração de Agar, dizendo a eles que daquele menino seria feito também uma grande nação. É o que nós vemos lá em Gênesis capítulo 21, versículos 11 a 13. Quando pareceu muito penoso aos olhos de Abraão ter de expulsar o seu filho, Deus diz a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. É o que Deus diz a Abraão. Então aqui nós vemos a fidelidade de Deus. Deus cumpriu a sua promessa para com Ismael. Ismael tem 12 filhos. E aqui nós temos uma lista desses nomes, desses filhos de Ismael, e algumas coisas você deve notar aqui. Primeiro, veja a bondade de Deus ao citar o nome de Agar. Normalmente, mulheres não eram citadas em genealogias. Quanto mais concubinas, quanto mais quando não eram a esposa legítima do homem. Mas Agar, ela recebe aqui uma menção especial. Ela é citada nessa genealogia. Uma das divisões do livro de Gênesis é composta pela descendência de Ismael, filho de Agar. Ela foi citada por causa da promessa de Deus. Perceba aqui também como os filhos de Ismael são pessoas importantes. Dos diversos nomes que nós temos aqui, vários desses nomes estão presentes nos registros do Antigo Oriente Próximo. Alguns dos registros dos assírios citam alguns desses nomes como sendo líderes de tribos, de povos arábicos. Até hoje, muitos árabes se consideram descendentes de Ismael. Um exemplo, Nebaiote aparece em relatos do rei assírio Assurbanipal. Nebaiote é um dos líderes de um povo árabe. Temá é o nome de um oásis. Demá é o nome de oásis que havia no deserto, entre a Arábia e a Mesopotâmia. Quedar é o nome que aparece, inclusive, em outros textos bíblicos. É o nome de um povo nômade e que criava rebanho, um povo pastoril que vivia no deserto. Não precisamos citar todos os nomes, mas vários desses nomes aparecem em registros assírios, em registros do Antigo Oriente Próximo. E o próprio texto bíblico nos diz que esses filhos de Ismael se tornaram príncipes, se tornaram líderes de seus povos. Eles foram abençoados por Deus, mesmo não sendo o povo da aliança, mesmo não sendo o povo que recebe a graça salvífica, por estarem próximos do povo da aliança, eles são também abençoados. Veja também a vida longa que Ismael teve. Ele viveu 137 anos. E nós vemos em diversos relatos bíblicos, textos da Escritura, que ter uma vida longa também é um sinal da bênção de Deus. E por fim, veja o destino desses povos. Veja para onde eles foram. Diz aqui que eles habitaram desde Avilá até Sur. Avilá era uma terra que ficava no sudoeste da Arábia, e Sur era a fronteira do Egito. Ficava na fronteira do Egito. E o Egito era a terra da mãe de Ismael, Agar. O que tem em comum entre esses dois lugares é que ambos não são a terra da promessa. Não ficam no lugar onde Deus prometeu que traria a sua bênção. O que fica claro aqui é que esses povos migraram, se espalharam e foram para longe daquele povo que é o povo de Abraão, o povo de Isaque, o povo de Jacó. Ou seja, esse povo foi abençoado, esse povo recebeu prosperidade, esse povo se tornou numeroso, mas não é o povo da promessa. Se apartou daquele povo para quem Deus prometeu a sua bênção. Então o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Deus é fiel e Deus é soberano.
E essa soberania de Deus se manifesta também no seu modo de governar os povos. O nosso Deus governa as nações, e até mesmo aqueles que não fazem parte do povo da aliança, por vezes recebem dádivas de Deus, por causa dos eleitos. E é o que nós vemos aqui. O povo de Ismael é abençoado por Deus porque eles estão próximos do povo da aliança. Aqui nós temos o que na teologia é chamado por vezes de graça comum. O sol nasce sobre justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. Os ímpios por vezes recebem dádivas de Deus. Eles têm a sua maldade limitada por Deus. Eles são por vezes preservados. Deus fez um pacto com Noé, o pacto da preservação, e prometeu que a humanidade seria preservada, que não destruiria mais toda a humanidade, como fez no dilúvio. Deus deu provisões para que a humanidade tivesse o seu pecado limitado. Deus inventou o Estado, inventou aqueles que teriam o poder da espada, para poderem exercer justiça e limitar a maldade no mundo. E Deus faz isso por causa dos eleitos. Deus faz isso para que se possa avançar a história da redenção, para que o mundo fosse esse palco onde Deus traria a salvação por intermédio daquele povo escolhido. Por vezes essa bênção de Deus sobre os ímpios, sobre as nações, se dá por intermédio de nós, a igreja. Por vezes isso acontece por intermédio dos eleitos. Considere, por exemplo, o impacto que um avivamento tem sobre uma sociedade. Quando um avivamento acontece, quando muitas conversões, quando um maior fervor espiritual é visto numa certa época, num certo lugar, isso tem um impacto social naquela cultura, naquele país, naquela localidade. A criminalidade diminui. A taxa de divórcios diminui. Até mesmo a economia desfruta de um certo crescimento, porque as pessoas trabalham com mais afinco, como que para Deus. O trabalho floresce. E é por isso que nós não podemos dizer que estamos vivendo um avivamento no Brasil. Embora aqui no Brasil nós estejamos vendo um crescimento no número de evangélicos. De fato, algumas estatísticas mostram que pode ser que em breve evangélicos sejam maioria no Brasil. Esse dia está chegando, mas você não vê uma diminuição na taxa de divórcios. Você não vê uma diminuição na taxa de criminalidade. Você ainda não vê esse tipo de impacto social e moral sobre a sociedade. Mas onde existe esse tipo de avivamento, isso é acompanhado por mudanças profundas. Há um historiador, inclusive, que diz que foi o avivamento na Inglaterra que impediu que acontecesse lá o que aconteceu na Revolução Francesa. Toda aquela matança, todo aquele caos. O que impediu que acontecesse o mesmo na Inglaterra foi ela ter um período de fervor espiritual. Nós vemos isso também em nossas famílias. Por vezes, numa família cristã, numa família que cresceu na igreja, que muitos seguem a fé, um ou outro não é cristão. Um ou outro não permanece na fé. Mas mesmo aqueles que crescem numa família cristã e não são cristãos, eles receberam uma educação diferente. Eles têm uma moral diferente, um jeito de viver diferente. Eles são beneficiados de um modo indireto por aquilo que podemos chamar de uma cultura cristã. Mesmo que não recebam a salvação, eles recebem alguma dádiva de Deus. E nós percebemos isso na sociedade. E Deus faz isso pelo bem dos eleitos. Mais tarde, Deus vai usar muitas dessas nações que Ele fez surgir para disciplinar o povo de Israel. Deus muitas vezes vai usar essas nações como um instrumento de edificação daquele povo que é o seu povo, que é o povo da aliança. E da mesma maneira, se hoje Deus permite que
algumas nações, que alguns povos desfrutem de certa prosperidade, de certa estabilidade, Deus faz isso pelo bem da igreja, pelo bem dos eleitos. E isso é um consolo para nós, nesses dias difíceis. Isso é um alento para nós, nesses dias em que nós vemos ideologias mundanas promovendo a sua agenda pelo mundo, influenciando a educação, influenciando a cultura, tomando conta da mídia. Isso é um alento para nós, porque muitos cristãos, diante dessa situação que nós vemos hoje, começam a temer o que pode lhes acontecer. Tem muito crente que fica com medo de ser um dia perseguido por causa da sua fé, por causa da sua moral, por causa da sua ética. E nós não devemos ter medo disso. Não devemos temer nada disso. Porque Deus governa as nações. Deus é soberano sobre os povos. Ele rege a história. E se uma nação se levanta ou sofre algum declínio, Deus está no controle de tudo. E ainda que os ímpios desfrutem de certa prosperidade, isso não se compara com ser parte do povo de Deus. Mesmo que eles desfrutem de prosperidade, mesmo que sejam como Ismael, que nós vemos aqui, a sua família se tornou numerosa e próspera, mas se afastou do povo de Deus, foi viver em outros lugares. É melhor ser parte do povo de Deus, desse povo pequeno, frágil, do que ter toda a prosperidade do mundo. Mas a segunda coisa que vemos aqui, meus irmãos, é que Deus é soberano e fiel sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E é isso que nós vemos nos versículos 19 a 26. Aqui nós temos um relato da descendência de Isaque. Isaque, sim, é aquele filho prometido a Abraão. Isaque, sim, é o filho da promessa. É aquele que vem cumprir a promessa de uma descendência e que vem de um modo sobrenatural, porque Sara era estéril. Demorou anos, mas veio Isaque. E Isaque deu continuidade ao povo da aliança, a descendência santa de onde viria o Redentor, e aqui nós temos o relato de sua descendência. Isaque aqui já é um homem adulto, ele tem 40 anos, quando tomou a sua esposa, Rebeca, da mesma família de seu pai, Abraão. Só que, mais uma vez, essa linhagem santa não teria continuidade sem dificuldades. Da mesma maneira que Sara, Rebeca também era estéril. Assim como Sara, Rebeca não teria filhos pelo modo natural, mas seria necessário uma intervenção divina, seria necessário que fosse sobrenatural a sua gestação. Ela é estéril e Isaque então ora ao Senhor e ele intercede por sua esposa. E o texto diz simplesmente aqui que Deus ouve as suas orações. Mas algo que pode nos passar desapercebidos aqui é que isso não foi imediato. Aqui diz que Isaque tinha 40 anos, tomou sua esposa, pediu a Deus para que lhe desse filhos. Mas veja o versículo 26. Isaque tinha 60 anos quando lhe nasceu filhos. Foram 20 anos de oração e de espera. Foram 20 anos de perseverança na oração. E diferente de sua mãe, Isaque não tentou dar um jeitinho. Isaque não tentou tomar uma concubina para dar um outro jeito de ter um filho. Mas Isaque orou e esperou o cumprimento da promessa de Deus. É notável aqui a perseverança desse homem. Ele orou ao Senhor e Deus respondeu sua oração. Deus agiu sobrenaturalmente e concedeu que Rebeca engravidasse, mesmo sendo estéril, mesmo depois de tantos anos. E uma lição que fica para nós aqui, meus irmãos,
Fica claro para nós que a linhagem do Redentor, a linhagem do Messias, ela não vem de um modo natural, mas é nos dado sobrenaturalmente. Mais de uma vez isso acontece. Sara era estéril e Deus lhe dá um filho por meio de um milagre. Rebeca era estéril e Deus lhe dá um filho por meio de um milagre, por meio de uma intervenção divina. Diversas vezes Deus preservará o seu povo da morte. E no próprio nascimento de Jesus nós vemos isso. O próprio Cristo não vem de um modo natural, mas Maria concebe por intermédio do Espírito Santo. É sobrenatural. E é com dificuldades que a linhagem santa continua. Não basta ela ter sido estéril, ela fica grávida, só que ela sofre problemas da gravidez. Ela tem gêmeos e eles lutam dentro do seu ventre. E o texto é sutil aqui, mas podemos imaginar as dores que essa mulher sentiu. Ela tem dores agonizantes, e isso leva ela a dizer, a consultar ao Senhor, dizendo: por que eu vivo? Por que isso acontece comigo? Por que tem de ser assim? Isso deve nos fazer lembrar daquilo que nós vemos em Gênesis capítulo 3. Deus diz a Eva que em meio a dores ela dará luz a filhos. E as dores às quais Deus se refere aqui não são apenas as dores do parto, são as dores de ser mãe. Todas elas. A dor da gestação e as dores que vêm depois. As dores de Eva de ver um filho seu assassinando seu irmão. As dores de Rebeca que ela sentirá ao ver um dos seus filhos fugindo de outro. São as dores da maternidade. E assim como Eva, Rebeca também teria dores durante a sua gravidez e também depois. Então ela fala com Deus. Ela pergunta: por que eu vivo? Por que isso tem de acontecer comigo? Por que tanta dor? E Deus mostra a sua misericórdia ao responder à sua oração. É notável que Deus fala com Rebeca, Deus não fala com Isaac. Deus fala com Rebeca. Deus consola, dando a ela uma informação a respeito do futuro de seus filhos. Deus diz a ela: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Os filhos nascerão, e desses filhos sairão 2 nações. De Esaú, os edomitas, e de Jacó, o povo de Israel. Só que uma nação, só que um deles é escolhido, e o outro não. Lá em Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3, nos é dito, Deus diz: amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E Paulo, no capítulo 9 de Romanos, usa isto como um exemplo para mostrar que Deus não é injusto na sua eleição. Ele escolhe quem Ele quer. Deus elege aqueles que Ele quer para fazer parte do seu povo. Aqui nós vemos a eleição de Deus. Deus escolheu qual deles daria continuidade à linhagem santa, e seria Jacó. Por meio de Jacó, por meio dessa família, vem o Redentor. Então chega o dia de dar à luz, e sai o primeiro filho, Esaú. Ele é ruivo, ele é cheio de pelos, e isso condiz com aquilo que ele será na vida adulta. Esaú será aquele irmão mais forte, aquele que é destemido, mas aquele também que é levado por suas paixões,
aquele que por causa de um prato de comida troca o seu direito de primogenitura, aquele que se casa com pessoas que ele não deveria se casar. Esse é Esaú, aquele que vive como uma fera. E depois vem o segundo filho, Jacó, segurando o calcanhar do primeiro. E isso já nos mostra quem Jacó será. Ele será aquele que vai fazer de tudo para tomar o direito de primogenitura. Aquele que engana a todos, engana seu pai, engana seu irmão, para poder tomar aquilo que ele quer, para poder se beneficiar. Então aqui nesta gravidez, nesta gestação, nós temos um vislumbre de tudo o que será o conflito familiar que vai se desenrolar daqui para frente. A segunda lição que nós temos nesse texto, meus irmãos, é a fidelidade e soberania de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Assim como Deus cumpriu as suas promessas a respeito de Ismael, Ele também cumpre as suas promessas a respeito de Isaque. Deus dá a Isaque uma descendência, Deus responde às suas orações, Deus fez dele também duas grandes nações, e em Jacó ele vai dar continuidade à linhagem santa, à semente santa, o povo eleito de Deus. Deus é fiel na vida do seu povo, na vida de sua igreja, mas isso não significa que seu povo não vai passar por aflições. Nós vivemos num mundo debaixo da maldição da queda, vivemos num mundo afetado pelo pecado, e isso traz dificuldade também a nós, o povo de Deus. Então nós temos aqui, no caso de Rebeca, ela primeiramente é estéril, assim como Sara, e Deus age sobrenaturalmente para que ela possa ter filhos. Ela tem dores na gravidez, ela vive uma grande angústia, ela chega a se perguntar por que eu estou viva. Isso é um cumprimento daquilo que é a maldição da queda, as dores da maternidade. E aquela família tem conflitos, eles passam por conflitos familiares, e nós veremos isso depois. Isaac e Rebeca, cada um tem o seu filho preferido, e Rebeca chega a conspirar junto com Jacó para enganar o seu marido, para que Jacó tenha o direito de primogenitura. Jacó enganará o seu pai, enganará o seu irmão. Esaú vai se casar com pessoas de fora da linhagem santa, pessoas que ele não deveria se casar. Aquela família vai passar por dias difíceis. Mesmo assim, Deus vai preservar o seu povo. Deus preservará a sua igreja. Deus vai redimir a Jacó, Deus vai mudar o coração de Jacó, o seu nome e a sua história. E por meio dessa família e da família de Jacó, o Senhor trará a redenção. Jesus Cristo virá por meio dessa família. O mesmo pode ser dito da igreja de hoje. A igreja passa por aflições neste mundo. A igreja vive num mundo que é afetado pela queda. Nós estamos sujeitos a sofrimento, a aflições neste mundo. E a igreja muitas vezes também sofre com conflitos internos. Nem sempre a nossa prática é condizente com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós professamos. Nem sempre nós somos fiéis a Deus como nós deveríamos. Muitos de nós têm problemas no lar, têm problemas familiares. Muitas vezes a igreja é criticada na sociedade, e há vezes que a crítica é injusta, há vezes em que a crítica de fato não condiz, mas tem vezes que a crítica é justa. Porque às vezes que a igreja é criticada por causa dos pecados que ela cometeu de fato. Mesmo assim, o nosso Deus é fiel, e o nosso Deus vai cumprir na vida da igreja o seu propósito. Ele usa esse povo imperfeito, esse povo falho, esse povo cheio de conflitos, para testemunhar a Cristo, para pregar o Evangelho a todas as nações.
Então, quando você vir essa igreja, a situação da igreja, e parecer que a igreja está sucumbindo ao mundo, saiba que esse não é o final da história. Deus ainda cumprirá o seu propósito. Mas é necessário também que sejamos perseverantes. Devemos ser como Isaac, perseverar na oração, crer nas promessas de Deus. Isaac orou por 20 anos sem ver resultado. 20 anos esperando o cumprimento. Rebeca, no meio da sua aflição, buscou, consultou ao Senhor. E se nós queremos ver a nossa igreja renovada, se nós queremos ver a igreja novamente trazendo influência sobre o mundo, influência positiva, impactando a sociedade, pregando o Evangelho corajosamente, devemos pôr os nossos joelhos no chão e clamar ao Senhor. Creia na fidelidade de Deus, na soberania de Deus, sobre as nações e sobre a sua igreja. Então você ora e clama a Deus por misericórdia. A igreja está sujeita neste mundo a passar por aflições. A igreja sofre com conflitos, angústia. Mesmo assim, é melhor ser parte do povo de Deus do que ser daqueles que se apartaram do povo da aliança. Compare aqui as genealogias de Ismael e de Isaque. Ismael teve 12 filhos, sem nenhuma dificuldade relatada. Os 12 filhos formaram nações. Um grande povo surgiu dessa família. Mas foram para longe da terra de Deus, do lugar da promessa. Agora Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, com muita dificuldade, em meio a muitas dores, mas é ali que a promessa de Deus estava. Deus derrama a sua graça comum sobre os povos. Por vezes os povos podem desfrutar de alguma bênção, mas a graça salvífica de Deus, o perdão dos pecados, o consolo, a alegria no coração, só tem aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Jesus virá por intermédio dessa família. E quando Jesus vem, Ele começa a nova aliança, Ele inaugura o seu reino. E por intermédio de Jesus, até mesmo aqueles povos que antes estavam excluídos da promessa, até mesmo os gentios têm acesso à graça. Estão enxertados no povo da aliança. E em Jesus os efeitos da queda são revertidos. Ele vem para desfazer os efeitos da queda. Ele vence o pecado e a morte. Ele nos levará para um lugar onde não haverá mais dor nenhuma. Se nós cremos em Jesus, fazemos parte desse povo. Temos promessas muito melhores do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Que Deus nos abençoe e nos ajude a enxergar a sua fidelidade e a sua soberania. Amém.